André ficou paralisado, olhando para o aviso de despejo. 30 dias para sair. Ele estava afogado em dívidas, criando sozinho sua filha de 6 anos depois que a esposa morreu, e o emprego mal cobria o aluguel. Mas no ponto mais baixo, sua CEO fria e intocável Laura o chamou para o escritório e fez uma oferta insana. Case-se comigo por 1 ano. Eu apago todas as suas dívidas. Um casamento por contrato. Uma mulher que não acreditava em emoções. Um homem à beira do colapso. Esse acordo salvaria André ou destruiria completamente? André não dormia há 3 dias. Ele sentou à mesinha da cozinha no apartamento apertado, cercado por contas que não podia pagar. Dívidas médicas do hospital da esposa. Aluguel atrasado em 2 meses. Aviso da escola da filha carimbado em vermelho. Aviso final. Sua filha Elisa estava dormindo no quarto ao lado. Ela tinha 6 anos. Ela não sabia que iam perder a casa. André pressionou as palmas contra os olhos. Ele trabalhava turnos dobrados na agência de marketing onde era empregado, mas não era o suficiente. Nunca era. Sua esposa morreu em um acidente de carro 2 anos atrás, e só as contas do hospital o enterraram. Ele tentou de tudo. Empréstimos, cartões de crédito, dinheiro emprestado de amigos que pararam de atender as chamadas. Agora o aviso de despejo estava na frente dele como uma sentença de morte. 30 dias. Ele olhou para a porta do quarto de Elisa. Ela merecia melhor que isso. Merecia um pai que pudesse dar estabilidade, segurança, um futuro. Em vez disso, tinha ele, um homem que nem conseguia manter um teto sobre a cabeça dela. O celular de André vibrou. Uma mensagem da chefe. Venha ao meu escritório amanhã de manhã, 9 horas em ponto. Ele olhou para o texto. Laura Silva não mandava mensagens assim a menos que algo estivesse errado. Ela era a CEO da empresa, uma mulher tão afiada e fria que as pessoas no escritório sussurravam sobre ela como se fosse feita de gelo. André trabalhava sob ela há 3 anos e talvez tivesse falado diretamente com ela 5 vezes. Ele digitou uma resposta rápida, estarei lá. Depois foi para a cama, sabendo que não dormiria. Na manhã seguinte, André ficou do lado de fora do escritório de Laura no andar de cima. O corredor era silencioso, exceto pelo zumbido do ar-condicionado. Pelas paredes de vidro, ele a via sentada à mesa, perfeitamente composta. Vestia um terno preto sob medida. O cabelo escuro preso para trás. Ela não olhou para cima. Ele bateu. A voz de Laura veio, cortante e precisa entre. André entrou. O escritório era imenso, todo linhas limpas e minimalismo. Janelas do chão ao teto davam para a cidade de São Paulo. Laura indicou a cadeira do outro lado da mesa. Sente-se, ela disse. Ele obedeceu. Laura largou a caneta que segurava e olhou para ele. Seus olhos eram afiados, indecifráveis. Ela não perdia tempo. Eu sei tudo sobre você, André, ela disse. Ele piscou. Desculpe. Laura deslizou uma pasta pela mesa. André abriu. Dentro, cópias das contas dele, extratos bancários, aviso de despejo, registros médicos da morte da esposa, até um relatório sobre os pagamentos da escola de Elisa. Seu estômago despencou. Como você? Laura o interrompeu. Eu mandei investigar você. As mãos de André apertaram a pasta. Por quê? Ela se recostou na cadeira, estudando como se fosse um dado. Porque eu preciso de algo de você, e você precisa de algo de mim. André não sabia o que dizer. Seus pensamentos giravam. Laura continuou, o tom como de negócios. Eu tenho 32 anos. Construí essa empresa do zero. Valho mais do que a maioria vê em 10 vidas. Mas meus pais me deram um ultimato. Se eu não me casar em 6 meses, revogam minha herança e passam o controle do império familiar para meu irmão. André a encarou. Você está me contando isso por quê? A expressão de Laura não mudou. Porque estou te oferecendo um acordo. Ela abriu uma gaveta e tirou um contrato. Era grosso, encadernado em couro. Colocou na frente dele. Eu preciso de um marido por 1 ano, Laura disse. Você precisa de estabilidade financeira. Isso é uma transação, nada mais. André olhou para o contrato. As palavras borravam na frente dele. Laura continuou falando. Os termos são simples. Você se muda para meu apartamento de cobertura. Moramos juntos. Vamos a eventos públicos como casal casado. Você segue minhas instruções sobre como se comportar em ambientes sociais. Em troca eu pago cada centavo da sua dívida. Toda. Contas médicas, aluguel, mensalidade da escola, tudo. A garganta de André estava seca. E depois de 1 ano, nos divorciamos. Laura disse baixinho. Você sai com R$ 500.
000 e uma ficha limpa. Sua filha pode ficar com um parente de confiança nesse tempo. Eu cubro todas as despesas dela. André sentiu o quarto girar. Você quer que eu me venda? O olhar de Laura não vacilou. Quero que você tome uma decisão inteligente. Você está sem opções, André. Em 30 dias estará na rua. Sua filha vai acabar em uma situação de que nenhum dos dois se recupera. Ele olhou para o contrato de novo. As mãos tremiam. Por que eu? Laura inclinou a cabeça levemente. Porque você não é uma ameaça. Você não é do meu mundo. Ninguém vai suspeitar que isso é algo além do que eu digo. Um romance relâmpago. Você é comum, esquecível, perfeito. As palavras doeram, mas André não podia discutir. Ele era comum. Estava se afogando. Laura se levantou e foi até a janela, de costas para ele. Eu não acredito em amor, André. Acredito em controle. Esse arranjo me dá o que preciso. Se te dá o que você precisa também, nós dois ganhamos. André encarou o contrato. As páginas cheias de cláusulas, condições, termos legais que ele não entendia totalmente. Mas uma coisa era clara. Se assinasse isso, sua vida mudaria. Ele pensou em Elisa. Na vozinha dela perguntando se iam ficar bem. No jeito que ela fingia não notar quando não tinha comida suficiente. Pensou no aviso de despejo. No fato de que não tinha outra escolha. E se eu disser não? André perguntou. Laura se virou para encará-lo. Então você vai embora e nunca mais falamos disso. Ela voltou à mesa e sentou, pegando a caneta como se a conversa já tivesse acabado. O coração de André batia forte. Ele olhou o contrato uma última vez. Depois olhou para Laura. Preciso pensar, ele disse. Laura assentiu. Você tem até amanhã de manhã. Depois disso a oferta expira. André se levantou, as pernas instáveis. Caminhou até a porta, a pasta ainda nas mãos. Ao alcançar a maçaneta, Laura falou de novo. Mais uma coisa, ela disse. Ele se virou. A expressão dela é indecifrável. Se você assinar, segue minhas regras. Todas. Sem exceções, sem emoções, sem complicações. Entende? André assentiu. Não confiava em si para falar. Ele saiu do escritório e não olhou para trás. Naquela noite, André sentou no chão do quarto de Elisa vendo-a dormir. Ela estava encolhida sob um cobertor fino, o urso de pelúcia debaixo do braço. Parecia tão pequena, tão frágil. Ele pensou no que Laura disse. Você está sem opções. Ela tinha razão. Pensou no aviso de despejo, nos cobradores que ligavam todo dia, no olhar de Elisa quando ele disse que não podiam comprar o presente de aniversário dela no ano passado. Pensou nos olhos frios e sem emoção de Laura, na vida que ela oferecia, uma vida que parecia vender a alma, mas depois pensou em Elisa acordando na rua. Pensou em perdê-la para o sistema porque não podia prover para ela. A escolha não era realmente uma escolha. Na manhã seguinte, André voltou ao escritório de Laura. Não disse nada. Só pegou a caneta e assinou o contrato. Laura o observou, expressão inalterada. Quando terminou, ela pegou o contrato e arquivou. Arrume suas coisas, ela disse. Você se muda hoje à noite. André assentiu. As mãos ainda tremiam. Mais uma coisa, Laura acrescentou. Entregou um cartão de crédito preto elegante. Use isso para o que precisar. Roupas, transporte, o que for. Você precisa aparecer o papel. Ele pegou o cartão. Parecia pesado na mão. Ao se virar para sair, Laura falou uma última vez. Bem-vindo à sua nova vida, André. Ele saiu do escritório, sabendo que não havia volta. O apartamento de cobertura não era nada como André imaginava. Era frio não em temperatura, mas em sensação. Tudo branco ou cinza ou preto. Bordas afiadas, superfícies limpas, sem fotos, sem bagunça. Parecia uma vitrine, não um lar. Laura ficou perto das janelas do chão ao teto, braços cruzados, vendo a cidade abaixo. Ela não se virou quando André entrou com sua única mala. Seu quarto é no corredor, ela disse. Segunda porta à esquerda. Não toque em nada no meu escritório. Não entre no meu quarto. E não espere que eu esteja aqui com frequência. Trabalho até tarde. André assentiu, embora ela não olhasse para ele. Levou a mala para o quarto indicado. Era maior que todo o apartamento dele anterior. A cama imensa, lençóis brancos e crocantes. Um closet grande o suficiente para morar, banheiro com bancadas de mármore. Ele sentou na beira da cama e encarou a parede. Elisa se foi. Ele a levou para a casa da prima 2 horas dali naquela manhã. Ela chorou quando ele saiu. Ele disse que era temporário, que estava resolvendo as coisas, que ela voltaria logo. Ela assentiu, mas os olhos cheios de perguntas que ele não podia responder.
Agora ele estava sozinho na casa de uma estranha, fingindo ser alguém que não era. A primeira semana foi estranha. Laura saía antes do nascer do sol e voltava depois da meia-noite. Mal falavam. André passava os dias no trabalho, fingindo normalidade, e as noites vagando pela cobertura como um fantasma. Tentava ligar para Elisa toda noite, mas a prima dizia que ela estava se ajustando, que estava bem. André não tinha certeza se acreditava. No 8º dia, Laura chegou em casa mais cedo que o normal. Eram só 22 horas. André estava na cozinha fazendo um sanduíche de mortadela. Quando ela entrou, parecia exausta. O blazer do terno sobre o braço, cabelo levemente bagunçado. Ela colocou a pasta na bancada e olhou para ele. Você cozinha? Perguntou. André deu de ombros. Não muito, só sanduíches. Laura olhou os ingredientes na bancada. Pão, queijo, fatias de mortadela. Não disse nada por um momento, depois abriu a geladeira e pegou uma garrafa de água. Tem feijoada no armário, André disse. Se estiver com fome. Laura se virou para ele, expressão indecifrável. Não pedi para você cozinhar para mim. Eu sei, André disse. Mas você parece que não comeu o dia todo. Ela o encarou, depois olhou para o lado. Estou bem, mas não se mexeu. Ficou ali com a garrafa de água, olhando a bancada como se não soubesse o que fazer. André abriu o armário e pegou uma lata de feijoada. Esquentou no fogão sem perguntar. Quando ficou pronta, serviu em uma tigela e colocou na mesa. Sente-se, disse. Laura olhou para ele, depois para a tigela. Não discutiu. Sentou e comeu em silêncio. André terminou o sanduíche e sentou do outro lado dela. Quando terminou, Laura largou a colher e olhou para ele. Obrigada, disse baixinho. Era a primeira vez que ela dizia essas palavras para ele. 2 semanas depois, Laura o chamou para a sala. Segurava um tablet rolando algo. Temos nosso primeiro evento público esse fim de semana, disse. Uma gala de caridade. Precisamos ir juntos. O estômago de André se apertou. O que preciso fazer? Laura entregou o tablet. Na tela, uma lista de instruções. Como se vestir, como ficar, o que dizer, o que não dizer. Memorize isso, Laura disse. Você vai interpretar o papel de meu marido amoroso. Isso significa segurar minha mão, sorrir, rir das minhas piadas, mesmo se não forem engraçadas. Fazer as pessoas acreditarem que estamos apaixonados. André olhou a lista. Parecia estudar para uma prova que não queria fazer. Você consegue fazer isso? Laura perguntou. André encontrou os olhos dela. Não tenho escolha, né? A expressão de Laura não mudou. Não, não tem. A gala foi em um salão de hotel que parecia custar mais que a vida toda de André. Lustres pendurados no teto. Todo mundo vestido em ternos e vestidos que provavelmente valiam milhares de reais. André se sentia um impostor. Laura ficou ao lado dele, mão levemente no braço dele. Parecia perfeita. O vestido azul escuro, elegante e justo. Maquiagem impecável. Ela sorria para as pessoas que se aproximavam, apresentava André como marido, ria das piadas delas. André interpretava o papel, sorria. Apertava mãos. Dizia as coisas que Laura mandou. Mas sentia os olhos nele, os sussurros. As pessoas curiosas. Quem era esse homem? De onde veio? Por que alguém como Laura Silva casaria com alguém como ele? Em um momento, um homem se aproximou. Alto, ombros largos com traços afiados como Laura. O sorriso não chegava aos olhos. Laura, disse suavemente. Me apresente ao seu marido. O aperto de Laura no braço de André se apertou levemente. Diego, esse é André. André, esse é meu irmão. Diego estendeu a mão. André apertou. O aperto de Diego era firme, quase agressivo. Então, você é o cara? Diego disse, tom casual, mas com algo mais. Admito, fiquei surpreso quando ouvi a notícia. Laura nunca foi do tipo romântica. André forçou um sorriso. As pessoas mudam. Os olhos de Diego se estreitaram levemente. Mudam mesmo? Laura interveio, voz calma, mas firme. Devemos voltar aos convidados. Com licença, Diego. Ela puxou André antes que Diego respondesse. Quando estavam longe o suficiente, André olhou para ela. Ele não acredita na gente. O maxilar de Laura estava tenso. Ele não precisa. Só precisa ficar fora do nosso caminho. Mas André via nos olhos dela. Diego era um problema. Naquela noite, de volta à cobertura, André encontrou Laura na varanda. Ela ainda de vestido, braços em volta de si. As luzes da cidade se estendiam abaixo. André saiu. Você está bem? Laura não se virou. Diego vai cavar. Vai tentar encontrar algo para provar que isso não é real.
André se encostou no corrimão. O que acontece se ele encontrar? A voz de Laura baixa. Então perco tudo. Pela primeira vez, André viu algo nela que não era frio ou controlado. Ela parecia com medo. Ele não sabia o que dizer. Então só ficou ali ao lado dela, o silêncio se estendendo entre eles. Depois de um longo momento, Laura falou de novo. Por que você assinou o contrato mesmo, André? Ele olhou para ela. Você sabe por quê? Não tinha escolha. Laura balançou a cabeça. Todo mundo tem escolha. Você podia ter ido embora, encontrado outro jeito, mas não fez. André pensou em Elisa. No aviso de despejo, na sensação de afogamento. Assinei porque estava com medo, disse. Medo de falhar com minha filha. Medo de perder a única coisa que me restava. Laura se virou para ele. Os olhos mais suaves agora, menos guardados. Assinei porque estava com medo também, disse. Medo de ficar sozinha, medo de provar que minha família tinha razão, que sou nada sem eles. Era a primeira vez que ela admitia algo real para ele. Eles ficaram ali no silêncio. Dois estranhos unidos pelo medo, fingindo ser algo que não eram. Nas semanas seguintes, algo mudou. Laura começou a chegar em casa mais cedo. Encontrava André na cozinha, e em vez de se retirar para o escritório, sentava na bancada e via ele cozinhar. Às vezes perguntava sobre o dia dele. Às vezes contava sobre o dela. Uma noite, André fez macarronada. Simples, nada chique, mas Laura comeu cada garfada. Quando terminou, olhou para ele e sorriu, um sorriso real. Não o praticado que usava em eventos. Isso está bom, disse. André deu de ombros. É só macarronada. Não, Laura disse. É mais que isso. Ela não explicou o que queria dizer, mas André achou que entendia. Poucos dias depois, André recebeu uma ligação da prima. Disse que Elisa estava bem, mas sentia saudades. Queria voltar para casa. O peito de André se apertou. Ele também queria vê-la. Mas como explicar essa vida para ela? Como trazê-la para esse arranjo? Naquela noite, contou para Laura. Ela ouviu sem interromper. Quando terminou, levantou e foi ao escritório. Poucos minutos depois, voltou com o celular. Vou arranjar para você vê-la esse fim de semana, Laura disse. Manda um carro te levar. André a encarou. Você não precisa. Preciso sim, Laura disse firmemente. Você não deve ficar separado da sua filha. No sábado seguinte, André dirigiu 2 horas para ver Elisa. Quando ela correu para os braços dele, ele a abraçou tão forte que achou que ia quebrar. Ela perguntou se ele estava bem, se comia o suficiente, se voltava logo. Ele disse que estava resolvendo, que tudo ia ficar bem. Quando voltou à cobertura, Laura esperava. Não perguntou como foi. Só entregou uma xícara de café e sentou ao lado dele no sofá. Obrigado, André disse. Laura assentiu. Você é um bom pai. Era a coisa mais gentil que ela já disse para ele. Mas as coisas não facilitavam. Diego rondava. Perguntava, cavava o passado de André, tentava encontrar falhas na história deles. Em um jantar de família, encurralou André no corredor. Acha que é esperto? Diego disse, voz baixa e venenosa. Acha que pode entrar nessa família e tomar o que é meu? André manteve a voz firme. Não estou tomando nada. Só estou aqui. Diego se aproximou. Você é um ninguém, André. Um pobre, desesperado ninguém. E quando isso desmoronar, e vai, você volta a ser exatamente o que é. Nada. As palavras doeram porque parte de André acreditava nelas. Uma noite André chegou em casa e encontrou Laura no sofá, laptop aberto, rosto pálido. Ela olhou quando ele entrou. O que houve? André perguntou. Laura virou o laptop para ele. Na tela, um e-mail de Diego. Anexado, um documento, evidências da história financeira de André, dívidas, aviso de despejo, tudo. Ele vai usar isso, Laura disse. Vai mostrar ao conselho, aos meus pais. Vai provar que é falso. O estômago de André despencou. O que fazemos? Laura fechou o laptop. Não podemos deixar ele ganhar. Mas André via o medo nos olhos dela. 2 dias depois, a mãe de Laura os convidou para jantar na mansão da família. Era uma armadilha e os dois sabiam, mas não podiam recusar. A casa era imensa, fria e intimidante. Diego já estava lá quando chegaram, sentado à cabeceira da mesa com um sorriso presunçoso. O jantar foi tenso. Diego fazia comentários pontiagudos, testando, vendo falhas. Laura lidava com graça, mas André via a tensão no rosto dela. Depois do jantar, a mãe de Laura sugeriu um passeio pelo jardim. Laura e André seguiram para fora, mas Diego ficou. Quando voltaram à casa, Laura precisava pegar algo no quarto de infância dela. André seguiu escada acima.
O quarto era impecável, intocado como um museu. Laura procurava em uma gaveta quando André notou algo estranho. Uma câmera pequena escondida no canto da estante. Seu sangue gelou. Laura, disse baixinho. Ela se virou. Ele apontou para a câmera. Os olhos dela se arregalaram. Diego. Os pensamentos de André corriam. Se Diego via, se os via distantes ou frios, teria a prova que precisava. Sem pensar, André agiu. Cruzou o quarto, puxou Laura para os braços e a beijou. Por um segundo, Laura congelou. Depois retribuiu o beijo. Não era parte do plano. Não era falso. Era real. Quando se separaram, André esticou e apagou a luz, mergulhando o quarto na escuridão. A câmera não veria nada agora. Eles ficaram ali no escuro, respirando forte, nenhum falando. A voz de Laura era um sussurro. André. Mas ele não deixou terminar. Puxou-a perto de novo, testa contra a dela. Eu sei, disse. E sabia porque em algum ponto isso parou de ser um arranjo. Virou outra coisa. Naquela noite de volta à cobertura, nenhum falou sobre o que aconteceu. Laura foi para o quarto dela. André para o dele, mas não dormiu. Ficou deitado encarando o teto, pensando no beijo, no jeito que Laura olhou para ele depois, no jeito que o coração dele acelerou. Estava apaixonado por ela. A realização o acertou como um soco no estômago. Apaixonado por uma mulher que o contratou para um papel. Uma mulher que não acreditava em amor, e ele não sabia o que fazer. Na manhã seguinte, Laura estava diferente. Saiu do quarto mais cedo que o normal, mas não olhou para ele. Fez café, movimentos rígidos e mecânicos. Precisamos falar sobre ontem à noite, André disse. Laura balançou a cabeça. Não tem nada para falar. Fizemos o que tínhamos que fazer. Só isso. Mas a voz dela vacilou. André se aproximou. Laura, eu? Ela ergueu a mão. Não, por favor. Os olhos dela suplicantes, vulneráveis como ele nunca viu. André recuou, mas sabia a verdade. Ela sentia também. Só tinha medo demais para admitir. Uma semana depois, Diego agiu. Chamou uma reunião de emergência do conselho de diretores. Laura recebeu a notificação tarde da noite. As mãos tremiam ao ler o e-mail. Ele vai fazer, disse. Vai mostrar o contrato. André sentou ao lado dela. Então contamos a verdade. Laura olhou para ele. Que verdade? Que começamos com uma mentira. André pegou a mão dela. Que começamos com uma mentira. Mas não é mais mentira. Os olhos de Laura se encheram de lágrimas. André, eu não posso. Pode sim, André disse. Nós dois podemos. Mas Laura puxou a mão. Você não entende. Se eu perder isso, perco tudo. André se levantou. Então lutamos juntos. Laura olhou para ele, as muralhas ruindo. Mas antes que respondesse, o celular tocou. Era Diego. Ela atendeu, voz fria. O que você quer? A voz de Diego veio presunçosa e vitoriosa. Te vejo na reunião, maninha. Traga seu marido. Vai ser divertido. A ligação caiu. Laura olhou para André, medo e determinação lutando nos olhos. É isso, disse. André assentiu. Então vamos acabar com isso. A sala do conselho era fria e estéril, cheia de homens e mulheres em ternos caros que olhavam André como um inseto sob microscópio. Laura sentou ao lado dele, rosto cuidadosamente neutro, mas ele sentia a tensão irradiando dela. Diego ficou à cabeceira da mesa, pilha de documentos na frente. Parecia um homem que já ganhou. O pai de Laura sentou no outro extremo, rosto indecifrável. A mãe ao lado, vendo tudo com intensidade quieta. Diego começou sem preâmbulo. Obrigado a todos por virem com tão pouca antecedência. Chamei essa reunião porque tenho evidências que minha irmã tem enganado essa família e essa empresa. Deslizou os documentos pela mesa. Os membros do conselho pegaram folheando as páginas. André via cópias do contrato, registros financeiros dele, tudo. O maxilar de Laura se apertou, mas não falou. Diego continuou, voz pingando falsa simpatia. Laura contratou André Santos para posar de marido. Está tudo aqui. Um casamento por contrato, uma transação. Ela mentiu para todos nós para assegurar a herança. Murmúrios percorreram o quarto. Os membros trocaram olhares. André sentiu o estômago revirar. Diego se virou para Laura, sorriso afiado. Você nega? Laura se levantou devagar. A voz firme, mas André ouvia a tensão por baixo. Não, não nego. O quarto explodiu. Vozes se sobrepunham, chocadas e irritadas. O sorriso de Diego se alargou, mas Laura não terminou. Ergueu a mão, e o quarto silenciou. Começamos com um contrato, Laura disse. André precisava de ajuda.
Eu precisava de uma solução para um problema. Era um arranjo de negócios, nada mais. Diego se inclinou para a frente. Então admite que mentiu. Admite que manipulou essa família para manter o controle da empresa. Os olhos de Laura frios. Admito que fiz uma escolha. Uma escolha para proteger o que construí. Uma escolha para sobreviver em uma família que valoriza poder sobre pessoas. A expressão do pai dela não mudou, mas a mãe via Laura com cuidado. Laura se virou para o conselho. Sim, começou como contrato, mas se estão aqui para me julgar por isso, estão perdendo o ponto. Essa empresa não se importa com amor ou casamento. Se importa com resultados. E eu entreguei resultados. Cresci essa empresa em 40% nos últimos 3 anos. Segurei contratos que ninguém mais podia. Ganhei meu lugar aqui. Diego bateu a mão na mesa. Isso não é sobre resultados. É sobre integridade. Você mentiu para todos nessa sala. André não aguentou mais ficar quieto. Se levantou. Ela não mentiu, disse. Todas as cabeças viraram para ele. Os olhos de Diego se estreitaram. A voz de André firme, embora o coração acelerado. Laura disse a verdade. Começamos com um contrato. Mas o que ela não disse é que não é mais contrato. Laura olhou para ele, olhos arregalados. André continuou, olhar fixo no dela. Assinei aquele contrato porque estava desesperado. Estava quebrado, prestes a perder tudo, e ela me ofereceu uma saída. Não a conhecia. Não me importava com ela. Só queria sobreviver. Virou para o conselho. Mas depois morei com ela. Vi quem ela realmente é. Não a CEO. Não a mulher fria e intocável que todos pensam. Vi alguém que trabalha até a exaustão porque se importa com essa empresa. Alguém que passou a vida provando que é boa o suficiente. Alguém com medo de ficar sozinha. A respiração de Laura falhou, mas não interrompeu. A voz de André suavizou. Em algum ponto parou de ser arranjo. Parei de fingir, e acho que ela também. Virou de volta para Laura, olhos buscando os dela. Eu te amo. Não me importo com o contrato. Não me importo com o dinheiro. Te amo porque você é a pessoa mais forte, mais teimosa, mais brilhante que já conheci. E se isso me faz um idiota, então sou um idiota. Ninguém falou. Laura o encarou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela abriu a boca, mas não saiu palavras. A voz de Diego cortou o momento. Isso é patético. Esperam que acreditemos nisso? Que um homem quebrado e desesperado de repente se apaixonou por uma das mulheres mais ricas do país. Isso é só outra mentira. Antes que alguém respondesse, a porta da sala abriu. A mãe de Laura se levantou. Caminhou ao centro, presença comandando a tensão imediata. Basta, Diego, disse. Diego franziu a testa. Mãe, você não pode. A mãe de Laura ergueu a mão. Eu disse basta. Virou para o conselho. Ouvi essa discussão com grande interesse. E acho que é hora de esclarecer algumas coisas. O pai de Laura se recostou, expressão indecifrável. A mãe continuou. Eu sabia do contrato desde o início. O quarto explodiu de novo. O rosto de Diego empalideceu. Você o quê? Disse. A mãe de Laura não piscou. Laura veio a mim antes de fazer o arranjo. Contou tudo e eu aprovei. Os olhos de Laura se arregalaram. Você sabia? A mãe assentiu. Sabia. E vou dizer por quê. Laura, você passou a vida achando que força significa fechar as pessoas fora, que amor é fraqueza, que tem que fazer tudo sozinha. Queria te ensinar que estava errada. Olhou para André. Queria ver se você encontraria alguém que visse além das muralhas que construiu, alguém que se importasse com você, não com seu dinheiro ou poder, e queria ver se você poderia deixar alguém entrar. A voz de Laura mal um sussurro. Por que não me disse? A mãe sorriu tristemente. Porque você precisava descobrir sozinha. Virou para Diego. Quanto a você, Diego passou anos tentando minar sua irmã. Manipulou, tramou e mentiu para conseguir o que quer. Acha que essa empresa deve ser sua porque é o mais velho, porque é homem. Mas nunca ganhou. Nunca precisou. O rosto de Diego vermelho. Isso é ridículo. Você não pode. A voz da mãe de Laura virou fria. Posso e vou. A partir de hoje, você é removido do conselho de diretores. Suas ações serão transferidas para Laura. E não terá mais envolvimento nessa empresa. Diego se levantou, cadeira raspando alto. Você não pode fazer isso. O pai de Laura finalmente falou, voz calma mas firme. Ela pode, e eu apoio a decisão. Diego olhou ao redor, mas ninguém encontrou seus olhos. Pegou a pasta e saiu furioso, porta batendo. Silêncio preencheu o espaço. A mãe de Laura virou para a filha. Laura, tive que construir essa empresa do nada.
Provou 1000 vezes. Não precisa mais da minha aprovação. Nem de ninguém. Mas precisa parar de ter medo de deixar as pessoas entrarem. Olhou para André. Esse homem te ama, e a menos que eu esteja muito errada, você o ama também. Laura olhou para André. Suas muralhas sumidas. A máscara estilhaçada. Era só uma mulher na frente de um homem aterrorizada e vulnerável e real. Eu amo, Laura sussurrou. Eu amo. André cruzou o quarto em 3 passos e a puxou para os braços. Ela enterrou o rosto no peito dele, ombros tremendo. Os membros do conselho se olharam, depois começaram a se levantar, quietos, saindo. Os pais de Laura foram os últimos a sair. A mãe apertou o ombro de Laura ao passar. Quando a porta fechou, eram só os dois. Laura se afastou, limpando os olhos. Desculpa. Desculpa tanto. Achei que podia controlar isso. Achei que podia manter separado, mas não pude. Me apaixonei por você, e isso me aterrorizou. André segurou o rosto dela nas mãos. Você não precisa mais ter medo. Laura riu entre lágrimas. Não sei como fazer isso. Não sei como ser suave. André sorriu. Então descobrimos juntos. Ele a beijou. E dessa vez não havia câmera, nem audiência, nem razão para fingir. Era só eles. 6 meses depois, André ficou na cozinha da cobertura fazendo panquecas. Elisa sentou na bancada, balançando as pernas, tagarelando sobre a escola. Ela se mudou de volta para casa depois do casamento, se adaptando à nova vida com surpreendente facilidade. Laura entrou, cabelo em coque bagunçado, vestindo uma camiseta velha de André. Beijou a cabeça de Elisa, depois abraçou André por trás. Você vai queimar essas, disse. André riu. Tô no controle. Elisa olhou para eles e sorriu. Vocês vão ficar todo melosos de novo? Laura bagunçou o cabelo dela. Provavelmente. Elisa fez careta, mas sorria. Mais tarde naquele dia tiveram uma pequena cerimônia, só família e poucos amigos próximos. Sem câmeras, sem imprensa, sem performance. Laura vestia um vestido branco simples. André um terno que cabia direito. Quando o oficial perguntou se aceitavam como marido e mulher, ambos disseram sim sem hesitação. Dessa vez era real. 2 anos depois, Laura ficou na nursery segurando o filho recém-nascido. André abraçou os dois, olhando o rostinho minúsculo. Ele tem seus olhos, André disse. Laura sorriu. E sua teimosia? Elisa espiou pela porta. Posso segurar ele? Laura assentiu. E Elisa subiu com cuidado na cadeira, embalando o irmãozinho com o cuidado praticado de uma irmã mais velha devota. André olhou para Laura. Já pensou em como começamos? Laura se encostou nele. Todo dia. Se arrepende? André perguntou. Laura balançou a cabeça. Nem por um segundo. 5 anos depois, em uma noite quieta, Laura e André sentaram no sofá enquanto os 2 filhos brincavam no chão. Elisa tinha 11 agora, lendo um livro no canto. O filho deles, Daniel, construía algo com blocos. Daniel olhou para cima. Mãe, como você e o pai se conheceram? Laura e André trocaram olhares. Laura sorriu. Nos conhecemos por causa de um contrato. Daniel franziu a testa. Um contrato? Tipo de trabalho? André assentiu. Mais ou menos. Sua mãe precisava de um marido. Eu precisava de ajuda. Então fizemos um acordo. Elisa olhou do livro, revirando os olhos. Essa história de novo. Os olhos de Daniel se arregalaram. Espera, então vocês não se amavam no começo? Laura balançou a cabeça. Não, não. Daniel olhou confuso. Então como se apaixonaram? Laura olhou para André. Ele sorriu e pegou a mão dela. Nos apaixonamos, André disse. Porque paramos de fingir. Paramos de tentar ser o que achávamos que devíamos ser e só nos deixamos ser reais. Laura apertou a mão dele. E porque às vezes as melhores coisas da vida começam das formas mais inesperadas. Daniel pensou um momento, depois voltou aos blocos. Elisa sorriu maliciosa. Ainda uma história estranha. Laura riu. Talvez, mas é nossa história. André a puxou perto, beijando o topo da cabeça dela. E eu não mudaria nada. Lá fora, as luzes da cidade piscavam ao longe. Dentro, a família sentava junta, quente, segura e real. Porque as melhores histórias de amor não são as que começam perfeitas. São as onde 2 pessoas quebradas se encontram e escolhem todo dia